Higiene natural é condicionamento? Não, não é condicionamento. Ué, mas espera aí, Luísa, no vídeo passado você tinha acabado de falar que é condicionamento? Então, gente, se a gente for pensar pelo ponto de vista do condicionamento social, higiene natural é sim um condicionamento. Por quê? Porque condicionamento social é a formação de hábitos, de pensamentos e comportamentos em um contexto social. Então, qual é o nosso contexto social aqui quando a gente pensa em evacuação? Nós evacuamos sentados no banheiro, num vaso ou num pinico. Se a gente for pensar numa cultura mais tribal, como é o contexto social ali? Eles evacuam de cócoras na área externa, seja ela determinada ou não, certo? Então, se a gente for pensar assim, higiene natural é um condicionamento. Por quê? Porque a gente vai ensinar para a criança desde o começo, desde o nascimento, desde quando você decide praticar, que o local certo de evacuar é no banheiro, é no vaso e no pinico. E não vamos ensinar para ela que o local que ela faz é na fralda, que é um condicionamento, a gente está condicionando ela a usar a fralda, e aí de repente a gente tira essa fralda e decide que ela tem que fazer no banheiro. E aí ela vai ter que aprender tudo novamente, vai ter que ser recondicionada, certo? Porém, se a gente olhar no dicionário, uma das definições de condicionamento seria uma ação ou um ato que depende de uma condição ou é obrigada de alguma forma. Então, nesse caso, não seria um condicionamento. Por quê? Porque a evacuação da criança, mesmo praticante de higiene natural, ela não depende da posição nem do som que a gente fizer. Se a criança ela tiver com vontade de fazer xixi, se ela tiver com a bexiga cheia, se ela tiver com fezes no intestino para ser liberadas, elas serão liberadas. Independente da posição, independente de som, independente de estar de fralda ou não, independente se a gente atender ou não, de qualquer forma que a criança estiver, ela irá evacuar, se ela precisar evacuar, certo? Ela não tem capacidade de segurar. Então, não é um condicionamento. Porque na higiene natural a gente está ajudando a criança a ter a consciência do próprio corpo de liberar os esfíncteres voluntariamente, conscientemente, certo? A gente não está ensinando a criança a aprender porque ela não tem essa capacidade. Uma criança fraldada, por exemplo, ela vai passar aí uma vida inteira sem usar os esfíncteres conscientemente, sem relaxar os esfíncteres conscientemente. Então, no momento que ocorreu o desfraude, a gente vai ensinar a criança a segurar, né? Então, a criança não vai ter aprendido a relaxar, ela só vai ter aprendido a segurar. E no caso da higiene natural, a gente ensina a criança a relaxar. Então, nesse aspecto, não é condicionamento. Porém, existe aí a crítica realmente que eu acredito da questão do condicionamento, vem a partir da ideia de condicionamento pavloviano, ou condicionamento clássico. O que é esse condicionamento pavloviano? Pavlov aí foi um fisiologista que ele percebeu que os cães, quando viam a comida, começavam a salivar. Ele também percebeu que mesmo se o dono estivesse sem a comida, ou se os cachorros só ouvissem os passos do dono chegando, ele já começava a salivar. Ou seja, eles associavam a presença do dono, dos passos do dono, com a chegada da comida e já começavam a se preparar para comer. Aí ele fez um experimento que os cachorros eles viam a comida e aí quando eles salivavam por ver a comida disparavam um sino. E aí isso foi repetido algumas vezes, várias vezes, até o momento que os cachorros ouviam o som e já associavam com a comida, então começavam a salivar, mesmo não havendo comida, certo? E aí, eu como médica veterinária, eu digo que isso é verdade, porque numa granja de suínos, por exemplo, existem uns horários determinados para eles receberem a ração, certo? Por exemplo, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Então, quando começa a chegar às 5, 10 minutos antes do período deles receberem a ração, eles já começam a salivar e já começam a produzir o suco gástrico. E o comportamento já altera, porque eles sabem, eles já estão condicionados que naquele horário eles vão receber a ração. Isso funciona nos humanos também, de várias formas é possível criar essa associação. Uma, por exemplo, é a âncora, né, da programação neurolinguística. Então, no momento que você, por exemplo, estiver se sentindo super feliz e com os hormônios de bem-estar e você tá ótimo, se sentindo para cima, você pode fazer um som ou um toque, por exemplo.
E aí, se você repetir isso algumas vezes, no momento que você estiver se sentindo para baixo, você estiver mal, se você fizer o som ou o toque, o seu corpo é capaz de produzir os hormônios e é capaz de você ter aquela sensação novamente de bem-estar. Então, o condicionamento pavloviano, o condicionamento clássico, ocorre quando tem um fator externo ou um fator ambiental que vai gerar uma reação emocional ou fisiológica em nós, certo? Então, o fator externo vai disparar uma reação, seja ela produzir um hormônio, seja uma secreção, seja ter algum tipo de emoção ou sentimento, beleza? Então, por que higiene natural não é condicionamento? Porque não há nada que a gente faça que é capaz de disparar a evacuação da criança. Não é assim que funciona. E a gente não vai disparar a contração do esfíncter dela, porque na higiene natural, como eu disse, a gente vai trabalhar o relaxamento e não a contração do esfíncter, não segurar o esfíncter. Ah, mas como assim? Mas vocês fazem um som de associação, isso não é condicionamento? Vocês falam para fazer pum, faz som de xixi e a criança faz xixi. Então, gente, aqui ó, primeiro que essa associação ela não é necessária, porém, isso vai ser como um lembrete, a criança vai conseguir se concentrar e aí ela vai entender, com o tempo, ela vai entendendo que tá tudo bem, que ela pode relaxar, que ela tá num ambiente seguro. Então tá tudo bem, mamãe tá aqui com ela, que ela pode relaxar e fazer xixi, fazer cocô. Esse som, ele não vai disparar uma evacuação se ela não tiver cocô ou xixi para fazer. Se eu quiser falar para ela fazer xixi, fazer o som de associação, fazer qualquer coisa e ela não tiver um xixi e não tiver um cocô ali para sair, ela não vai fazer. Ela não vai conseguir relaxar e fazer, certo? Ah, mas vocês dizem, por exemplo, para oferecer quando acorda ou, por exemplo, quando sai do carro, mesmo sem ela ter dado sinal. Porque são esses momentos normalmente que a criança, como todos nós, precisamos fazer xixi. Se ela não tiver xixi para fazer, se ela já tiver feito xixi antes ou se ela não tiver com a bexiga cheia, ela não vai fazer. Entendeu? Então não adianta eu posicionar, não adianta eu fazer som, não adianta eu fazer qualquer coisa que a criança não vai evacuar quando eu quiser. Ela somente vai evacuar quando ela tiver a necessidade de evacuar, ok? Porém, na higiene natural a gente está fornecendo uma posição mais adequada, uma posição mais higiênica, uma posição mais digna e mais apropriada para fornecer esse relaxamento para a criança, para que ela possa liberar o conteúdo inteiro, tanto do intestino quanto da bexiga. A gente vai fazer uma posição que vai favorecer o ângulo ano-retal, ou seja, vai relaxar aquele músculo que segura o reto. E aí o reto vai se esticar, as fezes vão conseguir sair por inteiras, ela não vai sair por prestação, em dificuldade. A criança vai começando a ter consciência do que está acontecendo. Uma criança fraldada, simplesmente as coisas acontecem, né? Ela não aprende o que está acontecendo com as funções corporais dela. Ela não aprende a relaxar o esfíncter. Na higiene natural, isso tudo serve como um lembrete para ela relaxar. Porém, se ela não precisar fazer xixi, se ela não precisar fazer cocô, ela não vai fazer, certo? E se a gente não fornecer a posição, se a gente não fornecer o som, se a gente deixar ela fazer de fralda, deitada, sentada, onde que ela estiver, de qualquer forma, sem atender, sem se importar, a criança ela vai fazer. Se a bexiga estiver cheia, se as fezes estiverem no reto para sair, ok? Então não há nada que a gente possa fazer que vai causar uma evacuação. Não há nada que o ambiente vai fazer com que a criança faça. A gente só vai conseguir fornecer uma situação mais adequada para ela evacuar. Porém, se ela precisar fazer, se ela tiver xixi, se ela tiver cocô, ela vai fazer, a gente querendo ou não, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, estamos aí, espero ter esclarecido e clareado um pouco mais. Grande beijo!